Mas é claro que num curso sobre cidadania italiana, um intensivão sobre cidadania italiana, eu não poderia deixar de falar dos nossos deveres como cidadão italiano. Vou falar nessa aula dos direitos, mas tão importante quanto os direitos são os nossos deveres. O que a gente tem que fazer? O que a gente não pode comer bola e simplesmente deixar para lá? E eu já falei em outras aulas, eu vou repetir. É papel do cidadão saber interpretar e conhecer as suas leis. Você não pode simplesmente, se você comete um crime ou se você comete uma bobagem, uma besteira, você não pode dizer eu não sabia da lei, porque é prerrogativa. Assim, parte-se do pressuposto que nós temos que correr atrás e entender quais são os nossos deveres e os nossos direitos. Então, esta aula, partindo para a finalização do nosso curso, eu não podia deixar de falar dos nossos direitos e deveres. Então vamos começar pelos direitos. Primeira coisa, você tem o direito de participar de eleições. Seja votando, seja votado. Então, a partir do momento que você é cidadão italiano, nato, você tem direito a participar das eleições de qualquer forma, seja candidato, seja eleitor. Você tem direito a morar na Itália sem qualquer restrição. Acabou controle de imigração para você. Não existe mais isso. Nem na Itália, nem nos países Schengen. E até outros países que não são Schengen, normalmente a gente tem um cara crachá. Se você tem então o seu passaporte italiano, e aí você vai passar pelos aeroportos que tem a máquina, que tem o guichezinho automático, sua vida mudou. Agora você vai ver resto do mundo, aquela fila de gente, um monte de gente. Aquela fila que a gente pegou a primeira vez que a gente chegou. E agora a gente tem a fila de europeus. Então a gente simplesmente, com o passaporte, por exemplo, cara crachá, põe o passaporte, olha na casinha ali, dá um sorriso, põe o pezinho ali e fluct! Seja bem-vindo. Então não tem mais restrição, você não é mais barrado para entrar na Itália. Itália é seu país. Entrar, não tem carimbo de passaporte, não tem mais nada. Tem o direito a viajar pela Europa, somente com a carta de identidade italiana, por exemplo, que é o que eu faço. Recentemente a gente foi para vários países aqui, a gente pegou um voo para Viena, na Áustria, não tive... carta de identidade, na verdade não tive nem controle de fronteira, exatamente porque é um país Schengen. Mas se eu tivesse pego para qualquer outro país e por algum motivo tivessem pedido meu documento, iam aparecer. Claro que eu tive que mostrar o documento aqui na sede da Itália, no aeroporto. Eu saindo daqui, carta de identidade italiana. Quando eu peguei o voo de Viena para cá, mesma coisa, carta de identidade. Dificilmente você vai ver passaporte italiano nos países da União Europeia. Como aqui a gente já está acostumado a viajar com a carta de identidade, o italiano ele só faz o passaporte italiano se ele precisa sair da Europa. Então, assim, se você, grande parte dos italianos só vai fazer o seu passaporte nessas condições. Eu vou para a América, eu vou para a África. Caso contrário, não tem por que você gastar mais de 100 euros para fazer um passaporte, sendo que você pode viajar com a sua carta de identidade italiana. Tem facilidades em morar. Lembrando que a gente só pode morar, se a gente quiser ficar mais de 90 dias em outro país, temos algumas obrigações, mas o fato de sermos cidadãos europeus nos dá o direito de permanecer até 90 dias no país. Então, por exemplo, eu quero morar na Holanda. Depois de 90 dias eu tenho que ir lá me registrar, fazer algumas coisas. Só que eu tenho o direito de ficar até 90 dias. E em 90 dias eu posso arrumar um emprego, eu posso começar a trabalhar, eu posso abrir uma empresa. Então, assim, é muito mais fácil morar em outro país como cidadão comunitário, que é o que a gente chama. E além do fato de poder dar um visto para cônjuges, para outros familiares. Então, a carta de sojourno para cônjuge ou um visto de família para um irmão, uma irmã que de repente não quer fazer o processo por algum motivo, você tem direito a um sogro, uma sogra, um pai, uma mãe, você tem direito, você passa a ter o direito a dar um visto para outras pessoas. Então, essas são as partes dos nossos direitos. E aqui, o número 6, eu costumo dizer que é um direito e um dever, né? Mas é mais um direito, que é usar uma autocertificazione. O que é isso? É quase como se nós tivéssemos fé pública aqui. Se eu vou num lugar e falo assim, você é cidadão italiano? Sou. Eu não preciso provar que eu sou cidadão italiano. Eu não tenho que provar. Eu posso fazer daqui, eu faço uma autocertificazione. Io certifico, Barbiero Fabio, nato il 16 luglio 1976 a São Paulo, Brasil. Dichiaro
Di essere cittadino italiano. Infere, assino, pronto. Ninguém tem que questionar. Porque nós temos esse direito a usar a autocertificação. Isso é muito bom. Aqui é diferente no Brasil, que você tem que ficar andando com calhamaços de documentos, tendo que provar todos os momentos que você é isso, é aquilo, ou tem isso, ou tem aquilo. Aqui não tem nada disso. Em relação aos deveres, quais são os nossos deveres como cidadão italiano? Dever de participar das eleições. Eu acho que é o dever e é uma das coisas mais importantes. As eleições aqui na Itália não são obrigatórias, mas eu acho que é um dever. A gente tem um dever. Eu não acho que devia ser obrigatório, mas eu acho que, assim, enquanto cidadãos, nós temos a obrigação moral, pelo menos, de cuidar do nosso país. Aquela coisa, né? Ah, mas o país está uma merda. É nas eleições que a gente tem a possibilidade de tentar mudar as coisas. Então, da mesma forma que eu coloquei lá no direito, dever de participar das eleições, eu também acho, e isso é um direito, a gente chama de direito-dever, né? Um diritto-dovere de participar das eleições. Então, sempre que você puder, participe das eleições. Você tem o poder, nós temos o poder de mudar as coisas quando a gente não está contente. Tá? E se a gente não participa, depois a gente não tem o direito de reclamar que as coisas estão ruins, não é verdade? 2. Manter o nosso estado sempre atualizado. Já falei isso numa outra aula. Nós temos a obrigação, aqui já é dever. Nós temos dever de manter o nosso status. Nascimento de filhos, nossos casamentos, mudança de status, mudança de residência. Temos este dever de comunicar sempre às autoridades dessas mudanças. Seja diretamente no comune onde eu sou residente aqui na Itália, seja através do consulado italiano no país onde eu moro. Defesa da pátria, tá? Então, nós temos o dever de defender a nossa pátria. Isso não significa que nós somos obrigados a nos alistar militarmente. Não existe mais a obrigatoriedade do alistamento militar, mas a Constituição italiana diz que, em caso de invasão, nós temos o dever de defender a nossa pátria. Então, não é que eu vou sair correndo. Eu tenho o dever constitucional de cuidar e defender a nossa pátria, de observar a Constituição do nosso país. Então, isso é uma das outras coisas que eu sempre brigo. Gente, quem aqui já leu a Constituição italiana ou a brasileira? Nós temos que ler a Constituição, nós temos que saber os nossos direitos. Se você não sabe os seus direitos e os seus deveres, você corre o risco de ser... Sabe aquela famosa história de mas os políticos porque nada muda? Então, se todo mundo soubesse os seus direitos e os seus deveres, muitas das coisas não aconteceriam. Então, nós temos como dever observar a Constituição do nosso país. Aqui é uma questão que eu coloco, não é obrigatória, não existe em nenhum outro lugar, mas eu costumo dizer que eu considero, então essa quinta aqui é o Fábio dizendo, eu considero que é um dever falar a língua italiana. Ah, Fábio, mas ninguém diz que eu tenho que falar. Não, ninguém diz mesmo. Eu estou falando que aí é um dever moral você falar a língua do seu país. Primeiro porque a sua vida vai ser muito mais fácil. Ah, mas eu não vou morar na Itália. Sua vida vai ser muito mais fácil no exterior. Só quem teve que ir num consulado italiano no exterior sem falar a língua italiana e sofreu um certo preconceito, tipo, você é mais um daqueles que só foram para a Itália fazer o processo e não fala a língua italiana, sabe o quão desagradável que é. Eu tive vários ex-clientes que passaram por essa situação. Então, essa coisa de você tira um documento italiano. Eu já tive ex-clientes que em transporte público em Londres, que foi tirar o cartão do Oyster Card, lá, o cartão do transporte público, aí tirou a carteira de identidade italiana, aí um italiano viu e falou assim, mas que te sei italiano, não te credo. Eu não parlo italiano. Como é que você é italiano que não parla italiano? E aí a pessoa foi um cara de bunda. Então, assim, se você puder, fale a língua italiana, faça um curso de língua italiana, não é tão difícil quanto parece e vale a pena, tá? E também outra coisa que o Fábio está falando e que está dando uma dica para você, seria muito, muito interessante que você conhecesse a cultura do nosso país. O fato da gente ter o privilégio, de novo, de vir para a Itália, permanecer aqui algum tempo para fazer o nosso processo,
Afunde-se na cultura, tente entender os costumes, o porquê que as coisas são feitas desse jeito, por que que se come doce no café da manhã e não salgado, por que que as refeições são feitas em portátil e verso, por que que são tanto em portátil, por que que tem antipasto, primo, segundo, contorno, por que que toma-se digestivo depois das refeições? Pergunte para as pessoas, seja curioso e curiosa. É maravilhoso você ouvir essas histórias. Mas por que que é assim? Procure entender. É muito rica essa ideia, essa coisa de, então, nossa, que legal, então é assim, então é por isso, que bacana. Isso nos enriquece enquanto pessoas, né? A gente conhecer novas culturas e a gente conhecer novos costumes, ainda mais quando é um costume do nosso país. Então, fica a minha recomendação aqui para você em relação a direitos e deveres. E é isso, esses foram os direitos e deveres do cidadão italiano, alguns legalmente, constitucionalmente, e alguns que eu coloquei ali só para fazer essa provocação, mas que no final das contas tem como objetivo não é criticar ninguém, não é preconceito, não é julgar ninguém, mas acredite, tudo aquilo que eu coloquei ali, se você seguir, se você buscar, a sua vida como cidadão italiano vai ser, ou cidadã italiana vai ser muito, 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 muito mais fácil, tá bom?